Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Mundo em Transformação. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e hoje estou aqui para dar continuidade às nossas discussões. Discussões essas que estão focadas nessa websérie em refletir um pouco sobre, afinal de contas, quais são as grandes forças motrizes que moldam o mundo em que a gente vive, quais são os pilares, as bases, de transformações que merecem a nossa atenção para tentar entender e explicar o mundo do século XXI. Se você perdeu os episódios anteriores, nós já tivemos aqui duas conversas com convidados. A primeira delas mais focada na questão da política, de como as forças tradicionais e as instituições têm sido impactadas pelas mudanças do mundo atual. E depois, uma conversa sobre segurança, sobre guerras, conflitos, mudanças geopolíticas e de que maneira isso afeta a ordem internacional estabelecida. Hoje, para esse terceiro episódio, a gente recebe o professor Vitor Grinberg, que é especializado em política internacional com foco em comunicação e também em tecnologia, e que vai conversar com a gente um pouquinho sobre justamente de que maneira essas transformações no campo da inovação têm impactado e ainda vão impactar efetivamente a forma de organização social e política das sociedades e dos estados. Então, vamos hoje falar um pouco sobre inteligência artificial, redes e tudo isso que virou um grande desafio para quem quer entender o mundo do futuro. Professor Vitor, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Queria agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Professor Vitor que está falando com a gente, veja só, direto do Japão. Então, está no fuso horário trocado, mas arrumou um espacinho na agenda para conversar um pouquinho com a gente. Aliás, o Japão que é emblemático, né? A tradição com a tecnologia, com a inovação, um pouco daquilo que tem a ver com o nosso assunto de hoje. Vou pedir para você se apresentar, contar um pouco dos teus interesses de pesquisa e já vou te deixar uma primeira pergunta, uma pergunta abrangente sobre como você vê hoje essa interlocução entre sociedade, política e tecnologia, quais são os eixos, as frentes que merecem a nossa atenção e de que maneira você vê esses fluxos moldando o futuro da política internacional. Seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigado por me receber. É um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade super legal para a gente discutir um tema de vanguarda nas relações internacionais, que foi principalmente a razão pela qual eu caí nessa discussão. Né, como você comentou, atuo muito nessa área com as minhas pesquisas, meus interesses. Eu sou formado em relações internacionais. Depois eu fiz meu mestrado em comunicação. Fiz especializações na área de educação, tecnologia, mídia, política, sociedade, comunicação e marketing digital. E aí fui tentando desbravar, junto com alguns outros pesquisadores das áreas de ciência política, comunicação e relações internacionais, um pouco do que a sua própria pergunta propõe, que é essa intersecção entre esses temas, né? Eu escrevi um livro sobre TikTok, que talvez seja o mais emblemático aí dentro dessas produções que estão ligadas ao mundo digital. Escrevi com você há um tempo atrás sobre o efeito Trump, né, que foi uma reflexão sobre a primeira eleição do Trump e o papel da espiral do silêncio dentro disso. Então, essas são algumas das migalhas aí sobre essas reflexões. Já entrando de cabeça na sua pergunta, eu acho que quando a gente olha para essa relevância do papel das tecnologias, das redes na sociedade, na política, ela é total, né? Eu acho que uma das coisas que a gente mais tem visto, olhando pelo lado da democracia, é a parte da digitalização, né? Da democracia digital. E democracia digital é um conceito muito amplo, né? Ela parte desde da digitalização de serviços, né, do governo, né, que visam acessibilizar e visam interconectar a população com a parte mais central do Estado, né, seja de exercer os seus direitos políticos, mas também de exercer os seus direitos como cidadão, até aspectos mais amplos, né, que dizem sobre a própria digitalização e informatização do processo eleitoral, como democracia, né, e as transformações que isso está conectada. Por um outro lado, né, a gente também tem o papel da própria estrutura de comunicação digital, né, das redes sociais digitais ou das mídias sociais digitais, se emaranhando com a política. Né, um cara que é epítome disso nessa década, né, muito mais do que, por exemplo, Barack Obama, que foi um cara que lançou as campanhas online,
ou o Jair Bolsonaro, que fez frente à mídia tradicional, tendo poucos minutos de televisão, mas um espaço muito grande para falar com o seu eleitorado nas redes sociais. Eu acho que é o presidente eleito dos Estados Unidos, né, agora retornando para o cargo, Donald Trump. Ele não só é a prova de que esse espaço ele é um espaço importante, mas mais do que um espaço importante, ele é um espaço para você exercer a democracia direta nos moldes atuais. Então, ele usa muito dessa prerrogativa digital para fazer uma espécie de referendo informal com o seu próprio eleitorado, já que a própria estrutura, a arquitetura das redes sociais e as câmaras de eco favorecem muito essa retroalimentação das nossas ideias em cima das estruturas algorítmicas. Então, estou pensando em alguém, estou pensando em fazer, estou pensando em tarifas, estou pensando num certo nome, estou pensando numa certa ação. Então, ele vomita isso num tweet ou num truth, né, que virou a rede alternativa enquanto ele estava banido do X antes da aquisição do Elon Musk. Então, ele joga dentro dessa plataforma, ele colhe o feedback das pessoas, ele também vê a versão filtrada disso na mídia tradicional e ele executa uma versão às vezes mais parcimoniosa, às vezes um pouco mais ponderada, mas, enfim, certamente impulsionada por essas tecnologias. Então, isso faz com que, como líder, ele se isole muito mais, né? Se isole no sentido de contar menos com as estruturas tradicionais e mais com essas estruturas digitais. Então, a gente não tem como não pensar o papel que essa influência exerce em cargos muito poderosos. Enfim, elocubrei várias coisas, joguei várias coisas na parede, e aí você me fala o que a gente tem interesse e continua esse papo. Não, excelente. Inclusive, estava te ouvindo e queria justamente esmiuçar um pouco mais dessa relação que acabou se tornando cada vez mais um amálgama, né, entre o interesse público e o interesse privado. Afinal de contas, essas empresas de tecnologia hoje são as big techs, enfim, boa parte delas ligadas ao campo das redes sociais e tecnologias de comunicação, elas são evidentemente privadas, elas têm dono, elas têm interesse, elas, enfim, realizam, né, as suas decisões com base em uma lógica de mercado, mas evidentemente os impactos que elas causam são impactos públicos, né, inclusive reverberando sobre todo um debate nos Estados Unidos, no Brasil, em vários lugares sobre o que é liberdade, quais são os limites da liberdade de expressão, como você encontra, né, um equilíbrio entre esses segmentos privados e aquilo que é necessariamente tratado como bem público. Queria te ouvir um pouco sobre isso, como você vê essa questão do interesse privado no contexto de uma influência tão significativa para o Estado e para suas estruturas, e também queria te ouvir, como consequência, sobre os debates em torno de regulação. A gente sabe que no Brasil a regulação dessas tecnologias tem sido um debate bastante delicado, que existem algumas experiências internacionais um pouco mais avançadas nessa direção, como é o caso da União Europeia, mas para quem não conhece nada desse debate, para quem simplesmente está chegando agora, como é que você mapearia, né? Em que pé isso está? A gente tem no mundo algum tipo de governança da internet? A gente tem alguma regulação mais avançada? Em que lugar está o Brasil nesse debate? Queria um panorama, assim, sobre isso. Essa é uma pergunta, né? Essas camadas de pergunta, elas são bem interessantes e elas falam sobre o estado periclitante que estão as nossas relações com o digital. Essa categorização que você fez, né, sobre os impactos de liberdade de expressão e responsabilização, elas certamente não são discussões novas, né? A gente brinca de alguma forma que esse, né, user-generated content, né, conteúdo gerado pelo usuário, ele é uma realidade há pelo menos 20 anos, né? Com o surgimento de blogs, né? De canais em que o próprio usuário usava de plataformas, de ferramentas para se expressar. Muitas pessoas elas tinham aquela ideia no começo dos anos 2000 que a internet ela era um espaço etéreo de uns e zeros, virtualizado, né, num sentido bem Pierre Levy do conceito, uma coisa meio abstrata, uma coisa de poder ser, e que era um espaço meio que sem lei, uma coisa meio transfronteiriça, porque a própria dinâmica da internet ela não é tão ancorada no offline.
Isso não só é um desconhecimento do arcabouço legal da vasta maioria, se não de todos os países, mas também da própria infraestrutura tecnológica, né? Não existe nuvem, não tem nada no espaço flutuando, né? Tudo são servidores, né, conectados por cabos. Você pode não ver o cabo, mas a internet só existe por milhares e milhares de quilômetros de cabos submarinos que conectam um lugar no outro. Então, essa é a infraestrutura que existe hoje, né? O online, ele é uma consequência do offline. E por essa razão, existem diversos marcos regulatórios que são pontos de pressão muito caros para aquilo que a gente entende como internet, né? Nos últimos 20 anos, a gente evoluiu muito pouco nesse sentido. Eu acho que a inflexão atual que esse debate ganhou, né, seja os contornos no Brasil em função do X e o embate do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, ou mais recentemente com o quase que inevitável banimento do TikTok nos Estados Unidos por uma questão de segurança nacional, né, ou pelo menos assim eles figuram, e não são debates exclusivos desses dois, é apenas para citar esses dois, porque essa pauta ela é controversa em vários lugares, mas elas refletem a nossa própria inabilidade de chegar no seu segundo ponto, que é o marco regulatório. Autorregular não é a solução, porque o setor já indica nos últimos 20 anos que a intenção dele é maximizar os ganhos às custas de coisas que são muito caras para a população, que são os dados, né? A gente não tem ideia da magnitude, da potencialidade desses dados na mão de empresas. Então, o Nicolas Negroponte, né, ele tem a frase célebre que fala, né, se o serviço ele não tem custo, provavelmente o custo é você, né, como cliente, são seus dados. Então, a gente, entre aspas, usufrui, né, de um WhatsApp da vida, de um Instagram, de um Facebook, de um X, de um Snapchat, o que quer que seja, e se a gente não investe dinheiro nisso, isso quer dizer que tudo que a gente cria lá, ele é monetizável e, e vai ser. E vai ser, e aí a gente não tem uma profundidade, né? No nível mais raso, a gente pensa nos anúncios que a gente é exposto, mas em níveis mais profundos, esse compilado de dados, essa base, que é muito mais avançada do que uma Serasa Experian, que tem todos os dados da sua vida financeira, ou das próprias bases de dados de governo que compilam milhões e milhões e milhões de dados pessoais das pessoas, elas têm esse mesmo poder. E esse poder, ele está na mão desses grandes empresários com interesses privados. O que, por um lado, é muito redutivista na lógica do capitalismo, porque o interesse privado é a maximização de recursos. Então, infere-se que é, existe pouca ou nenhuma motivação política, mas uma motivação capitalista. Agora, um ponto que é curioso dentro disso é a gente ver que, por exemplo, um dos magnatas por trás desses canais, dessa plataforma que tem interesse privado, agora está se pondo numa posição privilegiada para se tornar um agente de Estado, né, um agente do governo, que é o Elon Musk, que supostamente foi nomeado pelo presidente eleito Donald Trump para um futuro cargo de secretaria, que é o DOGE, né, Departamento de Eficiência do Governo. Uma piada também com memes, porque às vezes esse pessoal não sai da quinta série, né? Então, ele queria fazer uma piadinha ali com Dogecoin, para a galera que acompanha memes. Então, criou-se essa secretaria aí que depende, enfim, de alguns percalços. Mas isso diz muito, né? Porque ao mesmo tempo ele é o cara que, enfim, comprou o X para poder liberar da cultura woke e glorificar de volta, demitiu um monte de gente, impôs uma cultura organizacional muito específica da forma com que ele enxerga o mundo e, por consequência e por tabela, agora vai intersectar esses interesses com interesses de governo aí exercendo essa função. Então a gente sabe muito pouco. Isso serve de migalha para dizer que também se a autorregulação ela não funciona, porque os interesses eles são fluidos e de transformação entre interesses de capitais e espaços políticos que são inerentes, a gente também pode entender que o governo, ele como agente interessado, ele pode usufruir dessa regulação para tolir a liberdade de expressão de grupos minoritários ou grupos oposicionistas, e, sinceramente, o próprio processo de regulação ele é muito moroso para as funcionalidades que existem. Então, ou a regulação ela é genérica e pouco fiscalizável, ou ela é muito específica e rapidamente
incompatível. Então, a gente tem esses dificultadores, né? A gente não pode esquecer que esses agentes políticos que são responsáveis pelas regulamentações, e eles são pessoas que, na sua vasta maioria, estão relativamente desconectadas do que significa essa parte técnica por trás. Tanto que uma das pegadinhas que foi punida aí pelo Alexandre de Moraes do Elon Musk foi que ele trocou o endereço estável do servidor do X pelo Cloudflare, e isso fez com que o X burlasse o bloqueio da Anatel e ficasse disponível por um tempo aí para os usuários brasileiros. Então, veja, até óbvio, são subterfúgios e são questões ali muito pontuais, mas dizem muito sobre a máquina do governo, ela é muito estreita para esse processo que são as tecnologias, as transformações inerentes delas. Então, por isso que eu acho que a gente está entre dois péssimos cenários, o da autorregulação e da regulamentação governamental. Ele não põe a gente num cenário mais claro, que traz mais estabilidade para o uso dessas tecnologias. Você sabe que já há algum tempo, né, no campo internacional, se consolidou um termo que era a história da cyber wars, né? Então, toda hora vinha à tona essa ideia de que as guerras elas estão em franca transformação, agora assumindo um caráter cada vez mais híbrido e que uma das modalidades que se pode utilizar para impor sanções contra países é justamente pela via tecnológica, né? Quer dizer, o que é mais danoso? Você jogar um míssil em cima de uma cidade com uma destruição relativamente limitada, ou, de repente, derrubar o sistema de energia, o sistema de abastecimento, né, o sistema bancário, o dano estrutural poderia ser, muitas vezes, muito mais significativo, sem necessariamente um enfrentamento físico direto. Então, já há algumas décadas cresceu muito esse campo de estudo da chamada cyber war. Agora, eu sei que você tem interesse numa outra, digamos, aba, né, numa outra agenda que também leva um nome parecido, que é a ideia de cyberpolitics. Como é que é? Explica pra gente um pouco de onde vem esse termo e qual é a relação desse conceito de cyberpolitics com essa conversa que a gente está tendo aqui. Eu acho que quando a gente pensa nas cyberguerras, nesse jeito estrito com que você falou, ele não foge muito das guerras, né? A gente fala sobre as guerras assimétricas e as novas guerras já há um tempo dentro das relações internacionais. Então, ele não é um caminho prudente para você fazer esses ataques aos estados. Então, óbvio, eles expõem muito menos os indivíduos às mazelas da guerra, né? Você ir lá e atacar a infraestrutura de forma digital de um país, e você tem até limitada exposição, porque você pode falar que são grupos e facções dentro do país, mas a gente já viu casos e casos em que essas facções dentro dos países não eximem com que a retaliação venha a nível intraestatal, né? Então, por isso que encarar dessa forma o uso das cyber ferramentas para criar conflitos, ele acaba voltando para esse ponto comum das guerras conhecidas. Já a cyberpolitics, né, ele é um processo mais refinado e mais como uma cebola, né, cheio de camadas pelas quais esses assuntos eles se desenrolam, né? E eu acho que uma das principais características da cyberpolitics é justamente a capacidade da gente incluir diversos atores nessas conversas. Pensa que, no estrito, a gente pode ter o uso da diplomacia cultural, né? A gente usa esses canais para fomentar narrativas que são de interesses do Estado. A gente pode usar isso como um termômetro, como alguns dos políticos, como o Donald Trump faz, Bolsonaro costuma fazer, o Lula, em algum grau, faz de vez em quando, né? Então, em vez de eu ir lá e ligar para o meu contato num noticioso ABC, eu uso contas falsas para jogar ideias na internet, né? E isso é muito comum, você não precisa usar a conta do político mesmo. Então, já foi identificado várias vezes que existem contas falsas que são originadoras dessas boatarias que são pegas por jornais e por canais e viram as pautas, né? Para servir de termômetro em escalas diversas. A interação direta de líderes também é uma coisa que ocorre com algum grau.
Então, quando você tem uma troca ali de líderes, quando você publica num determinado idioma, quando você usa uma determinada palavra ali, buscando uma reação, buscando um engajamento, é pouco comum que eles se respondam, mas quando eles se respondem, isso já é uma escalada dentro dessa conversa. Porque não é comum que exercícios diplomáticos feitos com muitos dedos, a portas fechadas, com diversos interlocutores, ganham um palco tão grande. Mas, de novo, tem muito a ver também com o fato de que dentro desse panteão, que talvez não seja aberto, né, 100% restrito, mas que você consegue, entre aspas, jogar com a plateia. Então, você consegue exercer um pouco da pressão do público estando lá presente. E, por fim, falando do grande público, ele também se torna um canal de exercício de pressão. Então, eu sempre falo bastante sobre coisas que talvez são mais próximas do nosso dia a dia. Mas no Brasil a gente tem visto o fenômeno de diversos prefeitos, vereadores, deputados, senadores, entre aspas, TikTokers, né? Que são pessoas que estão focadas em cortes, em criação de conteúdo voltado para essas redes. E aí eles usam desses canais para não só fomentar narrativas, né, fortalecer a ideia de campanha permanente, né, algo que nem nos sonhos mais malucos do Cisne Blumenthal se formataria dentro dessa forma tão descarada e intensa como a gente vê hoje. Tem pessoas que não saem do modo campanha, porque ou você é oposição e oposição tem narrativa, ou você é candidato na próxima eleição e você passa o período eleitoral inteiro, né, criando o seu branding pessoal antes de entrar em campanha, ou você é governista e quer usar aquela sua plataforma para fortalecer o seu branding. Então, assim, eu não tenho interesse nenhum de usar o canal da prefeitura. Eu quero personalizar. Então, eu vou lá, vou entregar uma obra, eu vou fazer isso. Então, essas são algumas das facetas do cyberpolitics, né? Esse exercício de política por meio desses canais. Eles têm consequências que se traduzem no offline, e depende muito da capacidade de pressão de cada um desses grupos que eu mencionei, né? Se a gente olha, por exemplo, para o que significou as manifestações de 2013 e 2016 no Brasil, a gente vê que a Manuel Castells, né, fala isso de forma muito célebre. Elas foram os principais catalisadores para aglutinar esses grupos e tentar, de alguma forma, impactar a forma com que o offline transcorresse de uma forma mais favorecida. Então, cyberpolitics tem todas essas nuances. Excelente. E agora, para terminar essa nossa conversa, professor, eu queria os últimos 5 cents, assim, sobre onde entra a inteligência artificial em tudo isso, né? Agora assumindo que ela tem um caráter um pouco diferente nesses últimos anos, está chegando ao consumidor final, tem esse caráter generativo, né? Como alguns vão chamar, então, com capacidade de se embrenhar em atividades cotidianas do cidadão médio. Como é que você vê o impacto da inteligência artificial nesse tecido social já tão poroso, já tão confuso, né? Já permeado de muita desinformação também? Queria um último comentário sobre isso, que acho que o nosso público pode se beneficiar também. Olha, eu sou do time que não é otimista em relação ao papel da inteligência artificial. Eu sou do papel que ela vai ser o catalisador do fim do mundo. Brincadeiras à parte, mas não tão brincadeiras. Se a gente para pensar no potencial dessas ferramentas, que são grandes impulsionadores de deepfakes, são grandes impulsionadores é, de desinformação. Porque, veja, hoje as inteligências artificiais, elas não são nada mais do que grandes bases de dados. E como grandes bases de dados, elas se alimentam daquilo que foi disponibilizado para elas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de GPTs, ou pensem numa escala menor, pensa naquele chatbot que você interage quando você está tentando falar com a sua operadora de telefone ou tentando fazer uma compra num site. Aquilo, de alguma forma, é uma inteligência artificial, é um assistente, porque ele foi programado com um certo escopo e ele tenta interpretar dentro das palavras e dos prompts que você dá a melhor forma de te ajudar. Lógico que a gente vai ganhando grau de sofisticação tão parruda quanto é a base de dados. Então, quando a gente olha para um chat GPT, hoje ele é muito mais parrudo. Mas quem torna aquela informação fidedigna, aquela informação que está na base de dados, aquela informação que torna verdadeira? Eu tenho um grupo de amigos que eles gostam de usar a inteligência artificial da Meta, que fica dentro do WhatsApp, para falar besteira. Então, eles vão lá e contam histórias falaciosas, né? Pedem, dão prompts para inventar histórias em cima de
causos pequenos do dia a dia. Só que o problema é que tudo isso retroalimenta dentro dessa base de dados, né? Então, ela entende essas interações como algo que se torna parte desses resultados. E a gente vai ver que isso não é tão positivo, né? Para todos os ganhos que a gente tem muitos riscos. Riscos a essa frágil democracia ocidental que se desestabiliza com muito pouco. Né? A gente já tem guerras narrativas. Essas ferramentas, elas entram nessas guerras narrativas porque elas normalizam, propagam, impulsionam, transformam, transfiguram e transcrevem a sua moda aquilo. Então, basta uma linha de programação, como foi o caso alguns dias, não a inteligência artificial, mas só para seguir esse fio da meada do que eu estou falando. Basta uma linha de programação errada num lugar que você tem o display do dólar no conversor do Google impactando o mercado de verdade. E a mesma coisa eu posso fazer dentro das minhas ferramentas. Então eu vou lá e eu crio parâmetros, eu crio limites. A gente de vez em quando discute shadow contents, então conteúdos que dão erro nos prompts. Então, se você esbarra numa coisa que ela não pode falar, que ela não pode pensar, que ela não pode agir, e isso é por input de programação. Então, veja, elas não são livres, democráticas e inteligentes. Elas são só reflexos de milhares e milhares de linhas de programação, milhares e milhares de terabytes, zettabytes, pentabytes de informação. E tudo vai virando informação. Hoje a gente está usando esses GPTs baseados em informações disponíveis em buscadores, sites, coisas publicamente acessíveis na internet, que por tabela às vezes são protegidos por propriedade intelectual e já viraram alvos de processo em diversos lugares do mundo. Mas imagina no momento em que, por exemplo, um chat GPT bebe direto na fonte das redes sociais. Imagina um momento em que, quando você digita o seu nome no chat GPT, ele não infere quem você é a partir de meias coisas que estão disponíveis no Google, mas ele começa a te mostrar tudo que foi acumulado sobre você durante todo o tempo que você navegou. E tudo da sua existência, ele pode ser, aspas, muito simples, mas pode ter coisas que são de foro mais íntimo, né, que fazem parte das navegâncias que as pessoas fazem na internet. Tudo que você falou existe num servidor. Se as suas mensagens têm backup, elas existem no servidor de alguém. Então imagina se essas fontes elas não são tão seguras, tão criptografadas, tão protegidas. De novo, a gente confia nos interesses daquilo que são descritos pelas empresas privadas, mas nada disso nos pertence. E sem arcabouços regulatórios e agências que fiscalizam, esses dados eles existem, não diria ad eternum, porque nada é eterno na internet, mas também nada é tão fugaz quanto a gente imagina. Então, a gente não tem a dimensão de tudo que a gente já ofereceu e de tudo que a gente continua oferecendo em termos de dados para formatar essas inteligências. Eu lembro, já muito antes da gente discutir dessa forma a inteligência artificial generativa, a Microsoft lançou um bot no antigo Twitter chamado Tai. A ideia é que a Tai aprendesse sobre os seres humanos conversando com eles. Bastou poucas horas para a Microsoft destruir um projeto de anos porque ela se tornou racista, homofóbica, xenofóbica, nazista. Lógico, a gente cresceu muito e o ChatGPT não apresentou sinais de corrupção nesse nível, mas um jogo inteligente de prompts faz ele inferir, sugerir, apresentar dados que ele não apresentaria de outras formas. Então, a nossa malícia ela é mais estruturada do que a inteligência artificial. Por isso que eu acho que, principalmente no campo da política, ela vai trazer muito mais dor de cabeça no curto prazo do que os benefícios para quem quer fazer verificação gramatical ou tentar achar uma informação. Essa informação nem sempre é fidedigna. Quantos trabalhos que eu, você e outros professores já não pegaram que o chat GPT inventa referências? Então isso diz muito sobre a gente não tá lá e eu não sei o quanto que a gente quer chegar lá. Existem benefícios, óbvio, né? É um avanço. Mas os riscos hoje, né, eu e todo mundo que é mais negativo, apontam que eles são muito maiores, principalmente se a gente continuar desenvolvendo de forma desenfreada. As pessoas não têm ideia do consumo de energia que uma fazenda de servidores precisa para poder rodar uma inteligência artificial. E, de novo, a gente está, por um lado, tentando melhorar as condições climáticas e a gente está produzindo massivos parques tecnológicos para bancar essas aventuranças que a gente ainda vai ver destruir o que sobrou da democracia liberal ocidental.
Então, pontos de atenção aí para o futuro. O professor Vitor, além de tudo, ligou os nossos episódios, né? A gente pensou que o episódio passado era o episódio mais crítico, quando a gente falava de guerra. Até brinquei com a nossa convidada, a Mariana Calil, sobre se a Terceira Guerra Mundial vinha aí, né? E parece que o professor Vitor conseguiu nos assustar mais com o futuro da tecnologia do que quando a gente estava falando sobre guerra. E ele já antecipou, inclusive, fazendo o link com o próximo episódio, sobre o nosso próximo papo, também considerado aqui um dos elementos estruturais para entender esse mundo do futuro, que é a nossa relação com o meio ambiente, né? Então, além de tudo, o professor Vitor aqui, ó, fazendo o fio condutor da nossa websérie funcionar. Professor Vitor, queria agradecer muito pelo seu tempo, foi um prazer, uma alegria te ouvir, aprendemos muito com você. Vamos deixar algumas das referências que você citou aqui para os nossos espectadores, para o pessoal poder acompanhar, inclusive as tuas obras também. E vou te deixar à vontade para se despedir e dar um tchau para a nossa galera. É isso, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado a todos pela audiência. Realmente são tempos desafiadores, eu acho que já tem muita gente que está olhando com olhos de Poliana para o futuro, principalmente no que diz respeito à tecnologia. Para toda imagem que você gera de inteligência artificial, que é engraçadinha, e você faz aquilo para estar na moda, a gente, como agentes que estão olhando para o futuro, de fato, criticamente, todos aqui que têm interesse de se tornarem diplomatas no futuro, a gente tem que, enfim, ser um pouco mais pé no chão. E é por isso que eu acho que talvez seja tão tênebre, né? Tão fúnebre essa cobrança aí. Não que eu ache que o conflito ele é iminente, mas eu acho que ele se torna mais iminente ao passo de que a gente se demonstra cada vez mais incapaz de enfrentar esses desafios, pelo menos como a gente está se portando hoje em dia. Então, a ideia dessa provocação que eu fiz hoje, porque com certeza a gente não arranhou nem a superfície, né? A gente soltou um monte de discussões e abriu vários flancos na cabeça de vocês. A ideia é fundamentalmente que vocês se tornem mais críticos, mais reflexivos e com isso sejam agentes de mudança. Então é isso, muito obrigado. Muito bem, queria de novo então deixar o convite para o professor Vitor voltar mais vezes aqui conversar com a gente. Queria agradecer a você que assistiu mais esse episódio da nossa websérie. Se você perdeu os episódios anteriores, é só verificar aqui na nossa playlist. E, claro, também vou deixar o convite para conhecer os outros produtos todos que a gente tem aqui disponíveis online, gratuitamente, nossa revista, todas as outras webséries que nós já produzimos, enfim, o nosso site, uma série de materiais de muito boa qualidade para você que se interessa por política internacional, por diplomacia e, claro, que está se preparando para o CACD rumo à sua aprovação. Muito obrigada pela sua audiência, espero você no nosso próximo, quarto e último episódio dessa websérie Mundo em Transformação. Até lá, tchau, tchau.